lá em Bereshit 2, que diz assim: E assim foram criados os céus e a terra e todos os seus exércitos. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia e toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo, o santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara para fazer. Então, aqui, já desde o início, nós vamos ver a presença do Shabat. O Eterno cessou a obra, então o Shabat ele tem o conceito não de descanso, mas de cessar a obra, cessar, parar de trabalhar, não necessariamente descansar. Descansar ele é uma forma de a gente expressar algo para que a gente compreenda que, assim como o Eterno cessou a sua obra criadora e santificou aquele dia como um dia santificado, separado, para ser usufruído e para ser como uma testemunha que Deus criou os céus e a terra. Então o homem ele deve também cessar a sua obra que ele faz durante os dias que não é consagrado como o Shabat. O Yom Tov, o dia de festa, ele é como um Shabat. Então é um dia consagrado. Por isso que nós acendemos as velas no início e fazemos a Havdalah no final, para separar o período do tempo como algo santificado. Então, entre esse tempo, o acender das velas, que é uma forma que nós utilizamos para delimitar o tempo. Então, quando a gente está dentro desse tempo pré-estabelecido, não pelo homem, mas pelo próprio Eterno, ou seja, no findar do dia, né, ao anoitecer, inicia um novo dia. Esse é o dia do Shabat, onde ele é santificado, ele é separado, ele é kadosh, ele é santo, ele é separado, consagrado ao Eterno. Então, nesse dia, nós não vamos trabalhar, não porque a gente precisa de descansar. Descansar é uma consequência. Nós vamos parar de trabalhar porque o Eterno cessou o seu trabalho criativo. Então, nós não vamos fazer um trabalho criativo também. Não podemos criar, como, por exemplo, criar fogo, acender fogo, né? Não podemos montar alguma coisa para fazer algo, né? Transformar algo. Não podemos transformar o alimento cru em um alimento cozido, né? Não podemos cozinhar, não podemos plantar, não podemos colher, a não ser que seja para sua própria alimentação no momento. Como o Yeshua que estava passando pelas searas, ele passou e tirou os grãos e comeu. Estava num ano de Shemitah, um ano onde as pessoas elas têm liberdade de entrar no campo e comer se tiver fome, né? Só não pode colher para vender, ele colhe para comer. Então é a mesma coisa que abrir a porta do armário e pegar uma comida e comer. Não tem problema nenhum. O que não pode é trabalhar, né? Estocar. Então, o conceito do Shabat, ele é o cessar de trabalhar, percebe? E como os homens também, eles estudaram, os nossos sábios estudaram a Torá, eles fizeram 39 categorias de trabalho proibido no Shabat. Como é que se chegou a esse número? A Torá diz assim, vocês vão construir o templo, mas no Shabat vocês não vão construir. Vocês vão parar de criar, parar de trabalhar na construção do Mishkan, que é o tabernáculo, que é algo extremamente elevado. Veja bem, construir o santuário ao Eterno é um trabalho da mais alta santidade. Só que no Shabat, o Eterno proibiu os Bnei Israel de construir. Eles tinham que guardar o Shabat. Então, eles pararam. Então, tudo que se relaciona
a construção do Mishkan, do tabernáculo, é um tipo de trabalho, por exemplo, como cortar as cortinas de tipo de lã, de linho, ou então de pele de animais. Então não pode cortar no Shabat, não pode costurar, porque eles costuravam, não pode trabalhar com, por exemplo, metal, porque eles fizeram, né? Eles derreteram o metal, o bronze, por exemplo, para poder cobrir a ponta das madeiras que iam nas divisórias. Então não pode mexer com metal, não pode acender o fogo, porque também a Torá diz que no Shabat não pode, é proibidíssimo acender fogo, não pode cozinhar, transformar o alimento. Então, houve então uma lista e de 39, nós chamamos 39 melachot, ou seja, trabalhos proibidos. E de cada um desses 39, existem as suas ramificações. Então, vamos chegar a um número muito maior. Percebe? Mas o que a gente tem que entender é que no Shabat nós não podemos trabalhar. Nós no Shabat não vamos separar esse dia para o louvor do Eterno, o estudo da Torá, para ir na sinagoga, louvar ao Eterno, fazer o serviço religioso de Shabat. Então, tudo isso é consagrar o Shabat ao Eterno. Então nós entramos, o Shabat é tipo uma ilha no tempo. Então a gente cessa tudo de fazer e entra no Shabat. Baruch Hashem. E o Shabat? O Shabat é não somente para os judeus, mas para todos os que amam ao Eterno, para toda a humanidade. A humanidade, ela foi feita para honrar e glorificar o nome do Eterno. Todos os homens. O Eterno separa Israel justamente para ser um povo onde vai ser, através dele vai vir a Santa Torá, através do povo de Israel vai vir o Mashiach, através do povo de Israel vieram os profetas, vai vir toda a doutrina, os oráculos são do povo de Israel, para que as nações possam conhecer ao Eterno, que as nações possam cumprir a vontade do Eterno. Então, quando algumas pessoas, de uma forma equivocada, uma pessoa fala que as mitzvot do Eterno são só para o povo de Israel, não são para as nações. Então, qual que seria, então, meus irmãos, a função de Israel, se não trazer luz para as nações? Será que somente Israel, ele tem a obrigação de fazer aquilo que agrada ao Eterno? Será que as Escrituras dizem isso? Não, né? Então, nós vamos ver vários textos das Escrituras dizendo que Israel, ele cumpre o Shabat como um testemunho de resgate, um testemunho de que você está declarando através do cumprimento do Shabat que o Eterno é o Criador. Será que as nações não podem declarar que o Eterno é Criador? Elas não podem guardar o Shabat assim como o Eterno falou, vocês vão guardar o Shabat? E ela não falou, o Eterno não falou somente para o povo de Israel. É um testemunho também de que Deus tirou o povo de Israel do Egito. Mas será que o Eterno tirou somente o povo de Israel do Egito? Será que aquelas pessoas que saíram também do Egito, juntamente com o povo de Israel, não podem testemunhar que o Eterno tirou do Egito também, libertou? É lógico que o Shabat é para toda a humanidade, não somente o Shabat, mas como todas os mitzvot. Não somente os 10 pronunciamentos que nós chamamos de 10 mandamentos, né? Não matarás, é para toda a humanidade.
não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás, guardará o Shabat, é para toda a humanidade. Vamos abrir lá em Isaías 56. Assim diz o Senhor: guardai o juízo, fazer justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça para se manifestar. Ou seja, guardai o juízo, fazer justiça, porque a salvação do Eterno está perto. Não está falando para o judeu guardar o juízo, fazer a justiça. Está falando para toda a humanidade. Bem-aventurado o homem que fizer isso, e o filho do homem lançar mão disso, que se guarda de profanar o Shabat e guarda a sua mão de fazer algum mal. Aqui o Shabat e a justiça, eles estão como representando todas as 613 mitzvot, 613 mandamentos. Fazer a justiça ou não fazer o mal e guardar o Shabat. Quando fala guardar o Shabat, nós englobamos também não somente o Shabat, mas os dias consagrados, os dias santificados por Deus. E quais são esses dias santificados por Deus? Não somente o Shabat, mas o Yom Tov. O Yom Tov, quantos nós temos? Nós começamos ali o Yom Tov de Pesach. Primeiro dia de Pesach é um Yom Tov, ou seja, dia 15 de Nissan, ou dia 15 de Abib. E começa quando? Na virada do dia 14 para o dia 15. Então, todo dia 15 é um Yom Tov, é um tipo de um Shabat. As regras para Yom Tov e para Shabat são muito próximas. O Shabat ainda tem mais uma rigidez de não cozinhar. No Yom Tov é possível cozinhar. Não é o ideal, mas se pode cozinhar se caso não deu tempo de fazer a comida na véspera. Então, em Yom Tov é possível você transformar o alimento. E somente isso. O resto, as leis são idênticas de Shabat. Então, além do Shabat, nós temos o Yom Tov de Pesach, o primeiro e o último dia de Pesach. Então, são mais 2 dias. Depois nós temos o primeiro dia de Shavuot, que é a festa de recebimento da Torá, 50 dias após o Pesach. Também é um Yom Tov, também é um Shabat, também é um dia onde nós vamos acender as velas quando entramos no Yom Tov, e depois nós vamos apagar a vela de Havdalah, que vai finalizar o Yom Tov. Então nós temos 2 de Pesach, 1 de Shavuot. Depois nós vamos ter mais um dia de Yom Kippur, que é o dia da expiação, o dia do jejum, no dia 10 de Tishrei. O Rosh Hashanah, dia 1º de Tishrei, no calendário judaico. Dia 1º Rosh Hashanah, dia 10 Yom Kippur, e depois no dia 14 de Tishrei para o dia 15, ou seja, dia 15, nós vamos ter o primeiro dia de Sukkot. Também é um Yom Tov, também é um Shabat. E o último dia, que é o 8º dia de Sukkot, que nós chamamos de Shemini Atzeret, que também é um dia sagrado pela Torá. Então são esses: 2 de Pesach, 1 de Shavuot, 1 Rosh Hashanah, 1 Yom Kippur, 2 de Sukkot. Então são 7: 2 Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret e Shabat. São 8 dias pela Torá de Yom Tov. Então, todos esses feriados são para toda a humanidade. Todo aquele que quer se achegar ao Eterno, e Deus tem uma aliança com o povo de Israel, e que as nações podem entrar nessa aliança.
Então, não somente o Shabat, mas todas as festas devem ser cumpridas por toda a humanidade. O Eterno dá essa grande possibilidade de a gente participar desse descanso, dessa solenidade. Baruch Hashem. E alguém pode perguntar, e Purim e Hanukkah? Ou então também Simchat Torah, né? Outros dias também de jejum, como 17 de Tammuz, 9 de Av. Esses dias são dias importantes. Nós celebramos festas ao Eterno, só que não são festas que foram determinadas pelo Eterno através de Moisés, mas sim foi determinada pelo Eterno através dos sábios. Mordecai, na época de Esther, estabeleceu a festa de Purim, mas é uma festa de tradição, não é uma festa de Torá. Então, não é um dia onde a gente vai acender vela, onde a gente vai ser proibido de trabalhar. Não, a gente não acende as velas, não faz a vida lá. A gente pode trabalhar sem problema nenhum, mas a gente celebra esse dia, celebra o dia de Purim, assim como também acendemos todas as velas de Hanukkah nos 8 dias, mas não foi o Eterno que estabeleceu, mas foi os sábios, os macabeus, na época, estabeleceram em todos os anos, nessa mesma data, que nós vamos acender as velas durante todos os dias, né, que elas ficaram acesas de uma forma miraculosa. Então, também os sábios estabeleceram um jejum de 17 de Tammuz, que é a destruição do muro, 9 de Av, a destruição do templo. Então, os sábios estabeleceram essas datas, onde nós vamos jejuar, onde nós vamos clamar ao Eterno, mas só que não é Yom Tov, não é Shabat. Shabat é o 7º dia da semana, os dias de Yom Tov. Então, olha só o que diz o profeta Ishayahu, vai abrir a mente da gente para entender que Shabat é algo que foi feito para a humanidade e não somente para o povo de Israel. Versículo 3, Isaías 56, versículo 3. E não fale o filho do estrangeiro. Aqui no hebraico está dizendo o filho do idólatra. O filho do estrangeiro é o filho daquela pessoa que estava numa outra religião. Ele não é um filho das 12 tribos de Israel. É uma pessoa que era de uma família de idólatras, que adoravam imagem de escultura. E por que essa pessoa agora ela se achega ao Eterno e ela é proibida de cultuar o Eterno? Só porque ela veio de uma família de idólatras? Será que o Eterno não está pronto a perdoar, pronto a abrir suas portas para que o filho das nações possa entrar e ser tratado como um filho? O Eterno é Criador e Ele é Pai de toda a humanidade. Ele não é somente Pai de Israel. Ele é Pai de todos. E aqueles que fazem techuvá e que abandonam sua antiga religião, abandonam seus ídolos, e agora começa a servir ao Deus verdadeiro, ele recebe uma revelação dos céus, que o Eterno é o único e verdadeiro Deus, bendito seja Ele, o Kadosh Baruch Hu, e agora ele se conscientiza, então ele não pode ter nenhum tipo de restrição, ele não pode ter nenhum tipo de proibição para se achegar ao Eterno. O homem, ele gosta de colocar barreiras para que o outro não chegue. É a mesma coisa quando diz lá em Ezequiel, o profeta Ezequiel, que diz que existe algumas ovelhas gordas, que elas vão beber água no rio,
E daí a água está cristalina, ela vai lá e bebe. Daí quando ela está satisfeita, ela não quer mais beber água, daí vem aquela ovelhinha fraquinha e ela vai beber a água e a gorda, então ela bate as suas patas no barro para sujar a água daquela que está indo beber. Só ela quer tomar água pura, a outra tem que tomar uma água com barro. Da mesma forma, pessoas que se acham que guardar o Shabat é só para ele e para sua família. E quando chega o coitado do filho do estrangeiro, que quer se sentir também filho de Deus, que foi chamado para Deus, para se aproximar, agora ele não pode. Isso para o Eterno é abominável. O Eterno quer que todos bebam água cristalina. O Eterno diz: ai das ovelhas gordas, ai dos falsos pastores que prejudicam os pequeninos, que querem fazer aquilo que me agrada e não podem. Infelizmente, meus irmãos, existem pessoas que são assim. Muitos judeus messiânicos têm ensinado: vocês não são judeus, vocês não precisam cumprir algumas leis, só as leis de Noa são suficientes. Você não pode fazer o Brit Milá, você não precisa cumprir a leis de alimentação, você pode comer o que você quiser. Isso são coisas para os judeus e não para vocês. Então, quando a pessoa ela acredita nisso, daí ela começa a descumprir a lei, ela começa a comer porcaria, comer coisas que as escrituras dizem que é abominação, e ela come isso de uma forma despreocupada, porque ela está acreditando que um falso pastor está falando: você pode fazer o que você quiser, porque você não é judeu, então pode comer carne de porco. A Torá diz que o Eterno abomina isso, e o homem fala: pode comer, que não é abominação para você, é só para o povo de Israel. Aquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos, seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar no mar, do que você fazer tropeçar um dos pequeninos. Yeshua vai falar isso. De tão grave é quando as pessoas querem ensinar de uma forma arrogante, de uma forma egoísta. O Eterno é para todos. O Shabat é para todos, meus irmãos. Para os pequenos, para os grandes, para os judeus e também para os gentios. Todas as mitzvot são para todos. Olha só esse texto. Não fale o filho do estrangeiro, que se houver unido ao Eterno, dizendo: certamente o Senhor me separará do seu povo. Nem tampouco digo ao eunuco: eis que eu sou uma árvore seca, não posso dar frutos, não posso dar flores, não posso. É o próprio Deus que está falando através do profeta. Não diga o estrangeiro, o filho do estrangeiro, que o Eterno vai separar do povo de Israel. O Eterno está proibindo o estrangeiro de pensar assim. Por que o estrangeiro está pensando que o Eterno está separando ele do povo de Israel? Ó, o povo de Israel é melhor, tá aqui desse lado. Você é filho de estrangeiro, você está do outro lado. O Eterno fala: não pense que sou eu que estou fazendo isso. Não pense, o filho de estrangeiro, que o Senhor está separando o estrangeiro do seu povo, porque não é o Senhor que está fazendo isso. Não vamos generalizar, não vamos falar que são todos.
Porque muitos do povo de Israel, como eu, como muitas pessoas, eles querem que o filho de estrangeiro se encaminhe na Torá. Um dia eu era filho do estrangeiro e eu entrei nessa aliança maravilhosa e eu vim para cumprir, entrar de cabeça para fazer a vontade do meu Senhor. E eu não me arrependo disso. Eu preciso das Escrituras me direcionarem, assim como vocês. Vocês precisam de um aval de Deus e não dos homens. Os homens podem ajudar a partir do momento que eles estão de acordo com as Escrituras. Qual vale mais? Qual pesa mais? As Escrituras ou a interpretação dos homens, dos sábios ou dos teólogos? Não. Tem coisas que é necessário que haja uma interpretação do povo de Israel, como diz lá em Deuteronômio 17. Coisas difíceis, coisas inéditas. Mas o Shabat não é uma coisa difícil. O Shabat é claro. A ordem de cumprir o Shabat é clara nas Escrituras. Está literal. A lei judaica nos mostra. A Alahá já está disposta. É só cumprir aquilo que está escrito. Agora, o filho do estrangeiro, o Eterno falou que não vai ser separado do povo. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos. Aqui é um dos nomes que está se dando para o estrangeiro, porque o eunuco ele não pode gerar filhos. Na mentalidade do estrangeiro, eu sou uma árvore seca, não posso gerar frutos, não posso dar filhos, não posso casar com nenhuma mulher judia. O Eterno fala, não pense assim, não pense que eu não quero abençoar o filho de estrangeiro que faz aquilo que me agrada, que se achega a mim para cumprir os meus mandamentos, que foram dados não somente para Israel, mas para as nações. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados. Veja bem, o sábado está no plural, mas não é somente o sábado, o sétimo dia, mas sim todo o Yom Tov, de Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret. Esses são os sábados do Senhor, os dias consagrados, os eunucos que guardam o meu sábado e escolhem aquilo que eu me agrado e abraçam a minha aliança. Ou seja, o Eterno está falando que esses gentios que estão escolhendo pelo seu livre-arbítrio. Ele pode falar, eu vou descumprir as ordens e as mitzvot do Eterno ou vou cumprir as ordens do Eterno? O que a Escritura diz? Se você cumprir, você vai ser abençoado, você vai fazer aquilo que me agrada, eu vou te amar, eu vou te abençoar. E o gentio, ele olha e fala, eu quero ser abençoado, eu quero ser amado, eu quero receber as brachot, eu quero conhecer esse Deus. Agora, o religioso fala, você não pode. As Escrituras não dizem isso. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. O Eterno, ele abre a possibilidade do filho do estrangeiro se tornar povo de Deus. Não é necessário a pessoa virar judia para ser abençoada. Mas se ela quiser fazer a conversão Giur, o Eterno está com os braços abertos para isso. A pessoa pode continuar sendo gentia, mas ela precisa cumprir os mandamentos. Ela cumpre os mandamentos. E ela entra numa aliança por Yeshua HaMashiach, que morreu, ressuscitou, para que também os gentios pudessem
entrar numa promessa que o Eterno fez para Israel e para as nações, para que os gentios possam cumprir aquilo que agrada ao Eterno, para que os gentios possam andar como o nosso mestre andou, como Yeshua andou. Como Yeshua andou? Cumprindo as mitzvot do Eterno, guardando o Shabbat, consagrando esses dias sagrados ao Eterno. Olha só, os que abraçam a minha aliança. Ou seja, quando nós entramos na aliança com o Deus de Israel, nós queremos cumprir a vontade do nosso Pai. E qual que é a vontade do nosso Pai? Cumprir as mitzvot. E aqui, fazer a justiça e guardar o Shabat, os sábados, ele está como resumindo todas as 613 mitzvot, 613 mandamentos. Então, você, eu, que não nascemos num berço judaico, não somos diretamente instruídos desde pequeno a cumprir as mitzvot. Para nós, o Eterno nos dá essa grande chance de podermos cumprir com aquilo que agrada a Ele. Baruch Hashem. Também darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Olha que promessa que o Eterno está fazendo para os filhos dos estrangeiros que se achegam a mim e que escolhem cumprir as minhas mitzvot, que guardam os meus sábados. O Eterno vai dar um nome para cada um dos estrangeiros. Por isso que nós recebemos um nome judaico, meus irmãos. Que diz aqui o texto de Isaías 56, fala para o filho do estrangeiro que abraça a aliança. Que aliança é essa? É uma aliança que Deus fez com Abraão. E que o estrangeiro pode entrar. É a mesma aliança que Yeshua faz com que as nações também entrem numa promessa como filhos de Abraão. Das promessas de Abraão participa. Então, o Eterno vai dar um nome. Como maior do que filhos e filhas. Ou seja, está comparando com os nomes dos filhos de Israel. Filhos e filhas de Israel. É o nome que está sendo dado para o filho de Israel, também para aquele que entra na aliança com o Eterno. Então, todo gentio que entra numa aliança, né, ele recebe um nome judaico. Porque ele também é filho e filha. Ele recebe esse nome, não dos homens, ele recebe esse nome do próprio Deus. Baruch Hashem, que vai falar no coração dele, ou vai falar no coração do seu líder, ou vai falar no coração da sua mãe, do seu pai, que cumpre mitzvot. Esse nome é o nome judaico. Alguns líderes não dão nomes para os seus discípulos. A pessoa, ela fica com o mesmo nome Goi das nações e ele não tem um nome, não é chamado na Torá por um nome judaico. Isso é triste, meus irmãos. O próprio Apocalipse vai dizer que no final dos tempos o Eterno vai dar um nome para cada um de nós, numa pedrinha branca, um nome secreto, um nome que só Ele e o Eterno vão saber. Baruch Hashem, mas o Eterno também dá um nome para os filhos de Israel e para o estrangeiro que se achega à aliança, que escolhe fazer aquilo que agrada ao Eterno. Baruch Hashem, aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora. Yeshua fala isso. Aquele que o Pai me deu, jamais eu lançarei fora. Yeshua fala que ele tem também, além de
um rebanho, ele tem um outro rebanho. E ele diz lá em João 10, ele fala assim: me convém trazer esse outro rebanho para se juntar com esse rebanho que eu tenho. Qual é esse rebanho que eu tenho? Israel, os seus discípulos, os discípulos dos seus discípulos, todos filhos de Israel, das 12 tribos. Daí ele fala: existe também um outro rebanho que me convém agregar. Quem é esse outro rebanho? É um outro rebanho que não é o rebanho dos filhos de Israel. É um outro rebanho que vem das nações. O filho de estrangeiro, que escolhe fazer aquilo que o Eterno agrada, que é cumprir as suas mitzvot. Então Yeshua vai pegar esse outro rebanho e vai introduzir junto com o rebanho que já existe. Então, esse rebanho que vai se incorporar ao rebanho que já existe, que é Israel, então ele tem que se conformar, eles têm que tomar forma do rebanho que já existe e não transformar o rebanho que já existe num rebanho que tem práticas das nações. Absolutamente não tem sentido isso. O estrangeiro que vai escolher o que agrada ao Eterno. E o que agrada ao Eterno? O cumprimento do sábado, o cumprimento dos mitzvot, o cumprimento da justiça. Então, o outro rebanho que o Mashiach vai incorporar à aliança, ela vai fazer exatamente aquilo que Israel faz, cumprindo as mitzvot. Não pode ter diferença. Não pode entrar nessa aliança sem cumprir Shabat, sem cumprir leis de Kashrut, sem cumprir festas judaicas, sem cumprir a justiça, sem ter um nome, sem ter identidade. Eles precisam se incorporar ao que já existe, meus irmãos. E isso é muito importante vocês entenderem. Shabat é para todos. Shabat é para os discípulos de Yeshua. Aquele que se diz ser discípulo de Yeshua, ande como ele andou. E ele andou em santidade, em cumprimento estrito da lei, cumprimento da vontade do Pai. Baruch Hashem. E o texto continua: e aos filhos do estrangeiro que se unem ao Senhor para servirem, para o amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardam o Shabat, não o profanando, e os que abraçam a minha aliança, também o levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Está falando também, eu trarei eles para o templo. Aqui ele está falando de uma forma profética. O terceiro templo. Na ressurreição dos mortos, o Eterno vai fazer com que todos aqueles que guardam as mitzvot, que entram na aliança, que recebem um nome, eles vão entrar no templo, na minha casa, e os alegrarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Ou seja, assim como eu recebo o meu povo, e recebo as suas orações, e recebo suas dádivas, os seus sacrifícios, eu também vou receber das mãos dos gentios, que se achegam a mim para fazer aquilo que me agrada e guardar os meus sábados e guardar as minhas mitzvot. E a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, versículo 7. Ou seja, o templo, ele é chamado uma casa de oração ao Eterno, de louvor ao Eterno, para todos os povos e não somente para Israel.
Dentro do templo pode ter divisões para homens, divisões para mulheres, divisões para estrangeiros, mas em Yeshua ele derruba a parede de separação. Baruch Hashem, porque todos os estrangeiros que se unem ao Eterno, então eles também vão ser santificados. Em Yeshua eles são santificados e eles se tornam filhos como filhos e filhas. Não tem divisão mais, porque eles também precisam cumprir aquilo que Israel cumpre. Porque Israel tem que ser a luz para as nações, ensinar às nações aquilo que a eles foi dado para ensinar. Por isso é um povo, nós somos Israel, um povo sacerdotal, um reino sacerdotal. O sacerdote, ele ensina, ele instrui, ele intermedia. As nações precisam se tornar filhos e filhas, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor, que congrega os dispersos de Israel. Ainda ajuntarei outros aos que já se ajuntaram. Olha só, versículo 8, que fechamento com chave de ouro desse texto que fala sobre os estrangeiros. Diz o Senhor que congrega os dispersos de Israel. Quem são os dispersos de Israel? As 10 tribos de Israel que se perderam e que estão no meio das nações. O Eterno diz, assim diz o Eterno que congrega, ou seja, ele está trazendo as 10 tribos perdidas, que se casaram com os filhos dos estrangeiros, se tornaram um com as nações. Agora o Eterno está chamando as 10 tribos, aqueles descendentes dos descendentes dos descendentes dos descendentes das 10 tribos que saíram lá no ano de 700 antes de Mashiach para a Síria. O Eterno, ele está trazendo eles de volta. E ele está também, e ainda juntarei outros, ou seja, além das 10 tribos, as próprias nações, ou seja, descendentes das nações, que vão vir com os descendentes das 10 tribos. Ainda juntarei outros aos que já se lhe ajuntaram. Ou seja, mais um texto aqui, meus irmãos, que está falando sobre o final, a época que nós estamos vivendo agora. Deus está chamando as 10 tribos perdidas, que estão perdidas dentre as nações. Ninguém sabe quem é quem. Só Deus sabe. Deus está chamando a mim e está chamando a vocês, aos seus pais, aos seus irmãos. Está chamando para o quê? Ser discípulo de Yeshua e cumprir as suas mitzvot. E também está chamando o filho do estrangeiro. Também está chamando esse outro rebanho que Yeshua fala lá em João 10. Então, o Shabat, meus irmãos, o Shabat é para todos. Os mandamentos são para todos. A Torá não divide. Quem divide é o homem. O homem que divide leis morais, leis rituais, mas a Torá não fala isso. O povo de Israel não separa leis rituais e leis morais. O homem fala, nós temos que continuar cumprindo as leis morais, mas as leis rituais não precisamos cumprir mais. Aonde está escrito isso no Tanakh? Aonde está escrito isso na Torá? Aonde está escrito isso na Brit Hadashah? Aonde está escrito que Yeshua falou isso? Ou que Kefa falou isso? Ou que o Rav Shaul falou isso? Ou que algum dos discípulos que escreveram
A Brita Kadachá falou isso. Em nenhum lugar. Mas os falsos teólogos, os falsos pastores, eles sujam a água. Porque eles aprenderam assim, de geração em geração, até a época anterior a Constantino, que eles tinham interesse em se desvincular da Torá, se desvincular do judaísmo, se desvincular das mitzvot, para criar uma nova religião. E isso foi passado de geração em geração, até que se crie uma religião que despreza o que agrada ao Eterno, despreza o sábado, despreza as alimentações, despreza as festas judaicas, despreza as coisas que agradam ao Eterno, querendo falar que essas coisas são para os judeus somente. E os judeus, outros também falam, isso é só para nós, não é para vocês. Meus irmãos, o que o Eterno diz pelos profetas é totalmente diferente do que o homem quer ensinar. O que o homem ensina, ele está afastando o povo de cumprir a vontade do Eterno. Nós precisamos olhar os nossos olhos fixos para a Torá, para o Taná, por aquilo que o nosso Mashiach Yeshua nos ensinou, aquilo que os discípulos de Mashiach nos ensinaram, que é viver uma vida de santidade cumprindo as mitzvot. Então, meus irmãos, não se deixe levar por pessoas que estão falando que o gentio não precisa cumprir Shabat. E eu fecho com o texto de Mateus 5,17, que diz assim: nenhum tio ou nenhuma letra menor que seja vai passar da lei. Aquele que descumprir seja o menor dos mandamentos, e Yeshua está falando. Aquele que descumprir um dos menores dos mandamentos e ensinar a descumprir, mesmo que seja o menor dos mandamentos, será o menor no reino dos céus. Mas aquele que cumprir os mandamentos do meu Pai e ensinar a cumprir os mandamentos, será grande no reino dos céus. Se Yeshua falou isso, meus irmãos, nós devemos ouvir quem? Vamos escutar o nosso mestre. Vamos escutar os profetas de Deus, que diz lá em Isaías 56. E os estrangeiros que escolherem fazer aquilo que me agrada, que é guardar o Shabat, eu vou dar um nome acima de filhos e filhas. Os seus sacrifícios serão aceitos no meu santuário. Eu darei um nome, Baruch Hashem. Que possamos entender que nós temos que cumprir com o Shabat, cumprir com o Yom Tov, cumprir com a Torá, que o Eterno nos deu de presente para que a gente possa ser abençoado, para que a gente possa fazer aquilo que agrada ao Eterno.